E se eu te falar que eu acredito em espíritos? O que você pensaria? É, eu já fui uma pessoa que não acreditava nisso. Mas depois dessa história que eu vou contar a vocês, acho que todos concordaremos que das duas uma. Ou pode ter sido algo da minha cabeça, ou realmente eles existem. Está começando agora mais um vídeo do quadro Histórias de um Tal de Aquino. Bom, essa história ela vem de muito tempo, quando eu ainda era criança. Eu tinha duas irmãs, né? E até tinha um irmão que eu não sabia, que eu não conhecia. Mais tarde a gente acabou conhecendo. Mas a minha irmã mais nova, que é mais velha que eu, mas é mais nova por causa, né, de irmãs, a irmã mais nova, ela sempre foi uma pessoa bem sensível, né? Então é aquela coisa, ela queria comer alguma coisa, não dava para ela comer, pronto, ela se jogava no chão, começava a se bater, começava a passar mal. Então ela sempre teve essa coisa assim de tipo ser uma pessoa mais sensível, né? Então a gente tinha um tio nosso que o nome dele era Tio Bide, a gente chamava de Tio Bide. E ele era um cara sensacional, assim, tipo, ele era um cara que todo mundo gostava dele, ele era um cara maravilhoso, assim. Sempre ia lá em casa, trazia doce, levava coisa pra gente, e ele adorava brincar, assim, com a gente. Tipo assim, ele era, né, o cara que fazia alegria, assim, né? E ele tinha, assim, um carinho enorme pela minha irmã, né? Eles dois, assim, tipo, eram inseparáveis, os dois. Quando ele chegava lá em casa, ela já ia pro colo dele, os dois já brincavam e estavam sempre junto e, tipo assim, tinha uma ligação bem forte. E aconteceu que ele tinha ido num balneário lá, e aí ele tinha, acho que comido alguma coisa, não sei o que aconteceu, eu sei que ele pulou na piscina e ele acabou tendo uma congestão. Congestão? É, congestão que se fala. Bom, aconteceu, né? E ele acabou morrendo afogado. Morreu na piscina, né, no caso, né? E aí a gente pegou e lá em casa a gente, tipo assim, onde a gente morava era uma vila, né? Que eles chamavam os trilhos, né? E a gurizada, todo o pessoal assim de perto, a gente se reunia pro lado de baixo das casas, porque tipo assim, tinha rua, as casas pro lado de cima, as casas pro lado de baixo, e tanto pra cima quanto pra baixo era tudo mato. Então, tipo assim, o que que a gente fazia? A gente se reunia lá pra baixo no mato lá, e daí a gente tomava banho na sanga, que a gente chamava, né? Que era a sanguinha. Tomava banho na sanga, ou então a gente pegava umas ferramentas e abria, tipo, um buraco no chão e fazia um carrinho no barro. Tipo assim, a gente fazia um carro na terra, entendeu? A gente ia cavando e nós éramos artesão, uma loucura. Daí, ou então a gente brincava de cipó. A gente pegava o cipó e a gente se andava de cipó. E aí, tipo assim, a gente tava todo mundo brincando. Eu, a Rosângela, minha irmã mais velha, e o pessoal ali das redondezas, né? O Jonas, o pessoal ali que. A minha prima também tava junto lá. E aí, tipo, tava todo mundo brincando e tal. E aí a minha irmã tava andando de cipó. E aí, do nada, tipo assim, do nada ela desceu assim com o cipó e ela começou a chorar. Começou a chorar. E aí, tipo, a gente ninguém entendia, tá ligado? Tipo, o que aconteceu? Por que ela tá chorando? E aí ela subiu correndo, chorando, e aí, tipo, gritando, falando assim, tipo, o tio Billy morreu, o tio Billy morreu. E aí a gente ficou, tipo, como assim? O que aconteceu, né? E aí ela subiu. Só que ela, tipo assim, falava, né? O tio Billy morreu, mas a gente não conseguia entender, porque ela falava, tipo, meio chorando, né? E aí a gente, pô, a minha irmã mais velha já se preocupou, né? Porque é aquela coisa, se acontecesse alguma coisa comigo ou com a Rosângela, a culpa ia ser dela, né? Meu pai sempre ia botar a culpa nela. Então, tipo, a minha irmã já subiu já apavorada, pensando, meu Deus, essa pra mim. E aí, quando ela subiu correndo, chorando, tava chegando uma pessoa lá em cima na casa, no caso, né, na parte de cima da casa lá, tava chegando pra avisar o meu pai que o meu tio tinha morrido. Então, tipo assim, ninguém sabia, entendeu? Nem o meu pai, nem minha mãe sabia. E ela subiu correndo e chorando, e chorando, e chorando.
E aí, tipo assim, a minha mãe chegou e perguntou o que foi, guria dela. Ela disse assim, o tio Billy morreu, o tio Billy morreu. E a minha mãe, como assim o tio Billy morreu, né? Não entendeu? E aí ela pegou e foi pro quarto e ficou chorando. E aí nisso chegou uma pessoa e avisou o meu pai e a minha mãe que realmente tinha acontecido isso. E aí todo mundo ficou meio apavorado, assim, tipo, como assim, né? E aí tá, aconteceu, né? Aí deu tudo aquela questão, aí foram no enterro e tudo mais, né? E aí na noite do enterro, né? Que a gente tinha enterrado ele e tal, a gente tava todo mundo dormindo, e aí, tipo assim, minha casa tinha, tipo, o quarto da minha mãe, aí o quarto onde eu dormia, e o quarto onde as minhas duas irmãs dormiam. No caso, era a Zete e a Rosângela. E aí, tipo assim, a Zete, eu acho que. Eu não lembro se a Zete tava em casa ou não, agora não vou lembrar. Eu sei que, tipo assim, eu tava dormindo, aí eu me acordei, e aí eu, tipo, me acordei com a minha irmã chorando. E aí eu, tipo assim, ué, o que que aconteceu? Levantei da cama e saí. E aí, tipo assim, eu saí, entrei na sala e fui no quarto dela. Quando eu cheguei no quarto dela, que eu abri a porta, que eu olhei pra dentro, eu vi, tipo, em cima da cama dela, tinha um cara todo de branco, com uma roupa toda branca, no caso, né? Bem em cima da cama dela, assim, tipo, com os braços abertos, assim, pra ela. E aí eu me apavorei, eu acendi a luz. E aí, na hora que eu acendi a luz, aquilo foi sumindo, assim, sabe? E aí ela tava, assim, tipo, meio que de costas assim, na parede, na cama, né? De pé na cama, assim. E aí ela falou, né? Daí, tipo, a minha mãe veio e tudo mais. E aí ela falou que ele tava numa escada chamando ela pra vir com ele, pra ficar com ele. E aí ela se assustou e começou a chorar, né? Porque, tipo, né, é uma criança, né? Na verdade, né? Então. E aí, tipo assim, cara, depois a gente conversando, né? Eles. Que antigamente, né? Todas as pessoas, os familiares, eles tinham umas crenças, né? E aí eles falaram que existe uma questão que, tipo assim, quando uma pessoa que morre, ela aparece pra ti e te chama, se tu subir as escadas, tu morre. Tipo assim, se tu terminar de subir as escadas, tu morre. E aí ficou aquele negócio, tipo assim, meu Deus, tá ligado? E tipo, então, desde esse dia que eu vi, cara, eu cheguei, eu vi, tava em cima da cama, tá ligado? Eu nunca mais duvidei que não existem espíritos, entendeu? Tipo assim, virou uma verdade pra mim. E aí, tipo, o meu pai, ele era um cara assim que tinha um monte de amigo, né? Sempre teve um monte de amigo. Sempre foi um cara que todo mundo gostava dele e tal. E eles chamavam ele de Paraná, né? E aí, porque ele veio do Paraná, né? Então a criatividade é um negócio, né? É um negócio incrível. E aí ele pegou e sempre ia, tipo, em barzinho, né? Nos botecos, jogar sinuca, beber com os amigos e tal, dar risada. E aí tinha uma cancha de bocha que a gente ia lá, sabe? Tipo, jogar as bocha, e aí conversar, e tinha o pessoal que era meio que assim um pontezinho, assim, né? Tinha vários pontes, né? Tinha o ponte do Clair, que era do lado da nossa casa, que existia, eventualmente eles faziam festa, né? Dançava e tudo mais, tinha sinuca. E aí o ponte do Clair, tinha o picadão do Clair, que era, tipo, muito famoso, assim, sabe? Que eram uns picadão, assim, de mortadela, queijo e pepino. E aí, bah, tá louco, mortadela, queijo, pepino, uma dancinha, um bailão, né? E uma sinuca, pô, tava intertido, né? O pessoal tava intertido. E aí, tipo assim, a gente ia nesses botecos e tal, nesses lugares, né? E aí, tipo assim, o cara que era o dono da cancha lá de bocha, o cara ele acabou morrendo. E aí, tipo assim, o meu pai ia nos botecos e ele sempre me levava, né? Eu sempre tava junto, porque eu gostava de cantar, e aí eu cantava as músicas do Teodoro Sampaio, do Amado Batista, porque o meu pai vivia escutando em casa, né? Ele chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia quando chegava em casa era botar um Amado Batista, ou botar um Teodoro Sampaio, né? Um Gino e Geno. Então eu vivia com essas músicas e eu cantava, e tipo assim, quando ele ia nos lugares, o pessoal pagava refri pra mim cantar, tá ligado? E aí, tipo, esse cara que era o dono da cancha de bocha, ele adorava que eu cantasse, assim, né? E aí, quando ele ia lá e dava um refri pra mim, dava um pastel pra mim cantar, e daí eu cantava, todo alegre, né? E aí o cara morreu, e aí eu tava dormindo,
Eu tava dormindo e o cara. Cara, olha só, que bagulho. O cara apareceu pra mim. E aí, tipo, eu vi uma escada. E aí, tipo, ele tava lá no fim da escada e, tipo, me chamando pra mim subir. E aí, tipo assim, ele me ofereceu um pastel e um refri pra mim subir, tá ligado? E eu, pô, pastel e um refri, gurizão, né? Bah, os guri tão ganhando. Aqui ganhamos, né? Aqui ganhamos. Aqui é GG. Vamos, subimos? Ué, vamos subir, né? E eu subindo as escadas, cara, faltava acho que 2 degraus. E aí, tipo, eu me acordei, tá ligado? E aí, eu não lembro se, tipo, alguém me acordou, eu me acordei por si só, sei lá. Eu sei que, tipo assim, depois eu. Hoje, né? Na época eu fiquei apavorado, né? Porque, tipo assim, caramba, como assim, né? Tipo, tinha acontecido com a minha irmã, aconteceu comigo e tal. Só que hoje, tipo, eu paro e penso assim, cara, eu quase fui de Vasco por causa de um pastel e um refri. Cara, minha vida não vale nada, né? No final das contas, a minha vida não vale nada. Aqui, né, a criança também tem uma. É fogo, né, cara? Pô, tá louco? Simplesmente o cara me oferece um pastel e um refri e eu já tava subindo. Nem conhecia o cara, tipo assim, não conhecia o cara de tipo assim, meu Deus, que nem a minha irmã, que tipo era o nosso tio, né? Que era um cara que tava sempre ali com a gente, sempre brincando, sempre, né? Uma pessoa da família ali, né? Era um cara, tipo, aleatório, entendeu? Aí ele me ofereceu um pastel e um refri, e eu falei, vamos, ué, bora. Então, tipo, vai, eu fico, caramba, cara. Então, tipo assim, são coisas, né, que a gente passa ao longo da vida e, querendo ou não, marca a gente, né? E isso que aconteceu comigo e com a minha irmã foram coisas que até hoje, tipo, eu levo pra mim, sabe? Tipo, cara, realmente espíritos existem, né? E eu acredito fielmente nisso, né? Então, não sei se realmente se eu tivesse subido as escadas ou se minha irmã tivesse subido as escadas, teria morrido. Isso não sei, pode ser que seja só né, uma forma das pessoas que não compreendem ver as coisas, né? Mas na dúvida, a gente não sobe, né? Na dúvida, a gente pula antes, né? A gente acorda, tenta acordar antes. Mas é uma coisa assim que o bata louca é complicado, né? A gente fica pensando assim, pô, mas até refletindo sobre isso, se realmente se existem, né? Tipo, por que tão pouco a gente vê, né? Será que precisa ter algum poder ou, tipo, alguma habilidade para sentir isso? Não sei. Eu sei que eu vi, eu sei que a minha irmã tinha uma sensitividade assim, né? E ela conseguia sentir muitas coisas. Hoje em dia eu acho que isso não. Até falei com ela esses dias, a gente tava conversando e tal. E perguntei para ela sobre isso, né? Falei que eu ia contar essa história nossa, né, no vídeo e tal. E ela falou: Não, não conta. Eu falei: Vou contar. Tu não tem escolha. Eu vou contar. Então, eu até perguntei se ela ainda tinha essa sensitividade, se ainda acontecia algumas coisas nesse sentido para ela. E ela falou que talvez por ela nunca mais ter sentido nada ou ter se isolado nesse sentido, né? Ela disse que nunca mais aconteceu nada assim do gênero, né? Mas talvez se quando ela fosse criança ela tentasse, tipo, florescer esse dom, essa coisa que ela tinha, talvez, né? Quando vê, ela virava uma médium. Então, essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu quase fui de Vasco por causa de um pastel e um refri, mas a vida é assim, né? Às vezes a gente vai. A gente tem que tomar decisões e nem sempre a gente vai tomar a melhor, né? Mas. Então era isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. E se puder se inscrever e dar um like, ajuda muito, tá? Beijo no coração.